Ó, pessoal, o jornal acabou, vou correndo pro combinado com o Bigode. Me espera aí que eu já tô chegando, tá bom? Quem tá chegando? Oh, demorou, mas veio. Cheguei, tô aqui, pronto. Estou com uma pessoa simpaticíssima, a Thalita, que é jornalista, apresentadora e educadora também. Sabe muito e nós vamos ter um bate-papo incrível na nossa Kombi. Certo? Um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Bigodinho. Muito obrigada pelo convite. Legal, viu? E aí, antes de eu te apresentar a minha Kombi, como a gente vai fazer um bate-papo dentro da Kombi, que é um clássico, você tem alguma história com o antigo para contar pro nosso pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode? De canal de carro antigo de tenho. Carro antigo, conta sabe pra que nós. Meu pai tinha um Classe A, esse carro da Mercedes, sim, sabe? Sim, Só que sim. já tinha bastante tempo, ficou meio de herança pra mim. Tá. Só que ele era tão antigo que ele não media a gasolina, o combustível. Tá. Então me deixava na mão toda hora. Eu não sei se administrar ali o combustível. Então assim, várias vezes eu já fiquei na mão e tive que chamar amigo pra empurrar o carro. Mas era assim, a histórias relacionadas a esse Classe A. É interessante essa história, porque assim, andando de Mercedes e faltando gasolina. Exato. Não tem preço. Tenho certeza que será um bate-papo incrível. Eu tô com a Kombi aqui no Senai, Almirante Tamandaré. Sim. Um lugar de conhecimento. E trazer a sua história, o seu conhecimento vai ser muito legal. Vamos até a Kombi? Vamos nessa. Vamos lá, legal. Thalita. Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel. Aqui de um modo diferente, um todo maravilhoso, histórias em movimento. E nós estamos aqui no Senai, Almirante Tamandaré, aqui na cidade de São Bernardo. E eu tô com uma convidada ilustríssima, simpaticíssima, a Thalita Garli. Bem-vinda aqui no nosso Combinado com Bigode, hein? Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você, Bigode. Essa menina tava viajando, ela falou, Bigode, eu tô louca pra estar por aí, mas na volta a gente vai se encontrar. E ela veio mesmo pra gente fazer um bate-papo aqui incrível, interessante. Então, para vocês que acompanham o nosso canal, curta, compartilhe e dê sugestões. Ative aí o sininho, você vai ser o primeiro a saber aonde essa Kombi está, por onde ela está andando. Thalita, vamos falar um pouquinho da sua vida profissional, de como iniciou isso, iniciou novinha ali na TVT, na TV dos Trabalhadores. E o que é a TVT? A TVT é uma TV independente que traz a notícia verdadeira. E eu tô com a Thalita que pode falar disso. Como é que iniciou tudo isso, Thalita? Eu tô há 17 anos na TVT. Não é pouca coisa, não. Eu comecei estagiária lá e daí fui repórter, fui editora de texto, fui apresentadora do seu jornal e hoje eu sou apresentadora do TVT News Primeira Edição, que é o nosso noticiário na parte da manhã. A gente tem um diferencial, assim, a gente sempre teve, a gente tem posição, tem lado, a TV dos Trabalhadores tem um lado, né? Porque existe essa questão da isenção do jornalismo, não, a gente tem um lado muito declarado, nós estamos sempre ao lado dos trabalhadores, da defesa da democracia e da defesa dos direitos humanos. Então acho que esse é um grande diferencial, se você assiste a TVT, você sabe que a gente vai estar ao lado dessas defesas. E a gente é isso, é independente, a gente busca sempre fazer um jornalismo trazendo todos esses questionamentos que eu apontei e informando, educando, passando consciência política e mais, assim, eu acho que é dando material para que as pessoas formem as próprias opiniões também. Então a gente faz análise, a gente traz informação, a gente traz notícia e dá esse contexto para que as pessoas possam formar opinião sobre temas importantes. Esse é o grande catalisador de quando a gente quer uma política propositiva, porque quando ela fala de direitos humanos, a gente está falando das pessoas de grupos minoritários que têm as suas deficiências por faltas de políticas públicas para atingir esse povo. Então você formando a opinião, quando chega nas eleições, você inclusive está mais preparado para tomar as suas decisões. Então ter a TVT, porque a gente fala da classe trabalhadora, nasceu do movimento sindical, e é protagonista nesse mecanismo de fazer as pessoas terem a sua própria opinião. Aí você é feliz. Mas a TVT vai além disso. Inclusive coloca propostas
para que a gente tenha uma sociedade melhor. É importante falar disso, né, Thalita? É importante. A gente discute políticas públicas, políticas de Estado, que podem transformar o país num lugar mais democrático, com mais acesso, menos desigual. A gente vive num país super desigual. Então, assim, quando eu falo que a gente tem lado, inclusive nessa cobertura que a gente está fazendo agora do processo eleitoral, a gente tem um lado também. A gente está do lado de defesa dessas políticas públicas. Defesa da democracia. É defesa da democracia. É porque agora ficou bem evidente, né? Quem defende a democracia e quem não defende. E a gente está ao lado da defesa da democracia. Essa questão de formar opinião, essas empresas que são em cima do muro, Sim. Porque é difícil quando você se posiciona, quando você tem uma TV que agora está ocupando 44.1 a TV aberta, é 555 na parabólica. Então, assim, ela ampliou, gente. Ela não é mais uma TV fechada, como falavam. Agora a gente tem condição de disputar o espaço. Sim. E os movimentos que a sociedade tem que fazer. Sim. Então, por quê? A sociedade é a correia de transmissão que faz o governo se movimentar. É interessante isso, né, Thalita? É muito interessante, por isso que tem que ter pressão nas ruas, né, sempre. A gente fala sobre essa importância de reivindicar pautas, de reivindicar debates. O que pressiona governo, o que pressiona Congresso é a sociedade, é a população. A gente tem que estar o tempo todo ali cutucando. Ô, Thalita, mas é legal você trazer isso, porque assim, ó, tem as redes sociais. As redes sociais não dá conta se também não tiver o embate físico, a ocupação de espaço. Sim. Você concorda? Eu concordo, eu acho que é isso. A gente tem falado muito sobre como é importante rede social e mobilização de rede social, mas também é importante gente na rua. A gente viu pautas no passado que passaram, por exemplo, no Congresso e a militância digital começou a pressionar para que deputados, senadores voltassem atrás, mas foi gente na rua que fez com que foi, de fato... Que teve... fez com foi que decisivo. De fato, foi decisivo. E aí, gente, ela está falando de reforma trabalhista, que nós alertamos o tempo todo que a reforma trabalhista era um malefício para os trabalhadores, a reforma da Previdência, né? Outra coisa, hoje a gente não consegue enxergar mais quem vai se aposentar. E essas pautas, né? As instituições organizadas sofreram muito, né, Thalita? Sofreram. Essa pauta específica que eu posso comentar, não sei se você lembra, o Congresso aprovou uma medida que deputados, por exemplo, acusados de qualquer tipo de crime, eles não seriam investigados sem o aval do próprio Congresso, sem o aval dos seus colegas, né? E a população... Corporativismo. Corporativismo. A população foi para... As redes reagiram no primeiro momento, a população foi para a rua e eles recuaram disso tudo. Logo depois, a gente teve avanços significativos, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda, que passou logo depois. Por quê? Isso. Porque a população foi para a rua. Olha, a gente não quer isso, a gente quer aquilo. E a gente fez com que passasse essa proposta da isenção do imposto de renda logo depois. E não é pouca coisa quando a gente trata do imposto de renda, porque você atinge uma massa muito grande de trabalhadores, né? Então isso dá mais qualidade, dá para as pessoas gastarem esse dinheiro que antes ia para a União para ele assistir um teatro, né? Assistir um cinema, levar a família para passear. Inclusive o fim da pauta aí da jornada do 6x1, que também dá em pauta, né, Thalita? Dá em pauta e precisa de mobilização. Porque você viu, chegou, passou, depois de muita mobilização passou na Câmara dos Deputados, mas emperrou no Senado. A gente precisa de mobilização para fazer uma pauta como essa andar, porque vai ser benefício para todo mundo, para mulher, para homem, para essas mulheres principalmente, que às vezes tem essa jornada tripla tripla chega jornada. E tem um dia de folga. Isso é cruel, é muita perversidade da nossa sociedade ainda permitir uma escala 6x1. Não dá mais. Acabou. A gente tem que terminar com essa jornada o mais rápido possível. Inclusive com o apoio da sociedade, que hoje passa de 70%. A sociedade entendeu que é importante acabar com a jornada do 6x1. E não tem custo, é questão de readaptação. As pessoas se reeducarem e... Faz escala, faz uma jornada. Inclusive emprega mais, né, Thalita? Emprega mais, vai contratar mais gente, é bom para todo mundo. Não tem quem saia perdendo, assim, não entre nessa balela do discurso das grandes empresas de que vão deixar de lucrar, porque não é nem que vão perder, elas vão deixar de lucrar. Então é isso, tem que ser compartilhado o bem-estar social para todo mundo. E é isso, porque a imprensa lá na época das reformas falava o seguinte: precisa acontecer as reformas para gerar emprego. Aconteceram as reformas e não teve emprego nenhum. Emprego nós estamos vendo agora. Evolução do PIB melhorou bastante. O ambiente político precisa melhorar, inclusive para a gente avançar nessas pautas que
afetaram muito as instituições organizadas. Thalita, tô aqui com a Thalita, o assunto aqui pega fogo porque ela tem uma opinião forte e ela é muito clara nas coisas que ela fala. Então, para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões e assim, a gente precisa acelerar essa Kombi. Thalita, olhando para a câmera ali, ó. Sim. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está acompanhando o nosso canal Combinado com Bigode. Olha, acho que a gente tem um processo agora pela frente bastante difícil, esse processo eleitoral, mas é disso que depende o futuro do nosso país. E quando eu falo eleição, eu não estou falando só de presidente não, viu? Eu estou falando de deputado, eu estou falando de senador. Então eu acho que é um período para a gente pensar muito bem no que a gente quer para o nosso futuro e ir para as urnas votar com muito orgulho e com muita consciência. Eu acho que esse é o recado desse ano, sabe? Eu acho que é importantíssimo isso. Fantástico estar com você aqui. Obrigado de você ter vindo. Saiu correndo do estúdio. Eu encontrei com ela correndo aqui na catraca. Ela falou, Bigode, vamos gravar esse programa hoje. Estou muito feliz, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Valeu, Thalita. Valeu, obrigada demais, pessoal.